Um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rubens Sampaio e sirvo a Deus na Assembleia de Deus de Madureira, em Fortaleza, Ceará, mais especificamente aqui no bairro Passaré, Conjunto Barroso 2. E no campo do Barroso 2, com a liderança do campo do nosso presidente, pastor Edilson Souza, presidente do campo do Barroso 2, da Assembleia de Deus de Madureira. Então eu quero trazer essa mensagem da Palavra de Deus. Estou lendo aqui numa Bíblia Almeida, revista e corrigida, que é a tradução que eu mais aconselho e a que eu mais gosto, né? Já li algumas traduções, não todas, já li algumas versões, mas a que eu mais gosto é a Almeida, a revista e corrigida. Então eu vou ler aqui em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, eu vou começar no versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aqui são os 12 discípulos perguntando a Jesus Cristo, após ele explicar que ali no templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra, que aquele templo seria destruído por causa da desobediência do povo judeu, por causa da incredulidade do povo judeu. Jesus começou a explicar, aos discípulos o final da história da humanidade, tá certo? Então, nós vamos aqui para o Evangelho de Jesus Cristo, tá certo? O Evangelho é de Jesus, segundo escreveu Lucas, tá ok? No capítulo 21, vamos ler aqui, ó. Verso 7 diz assim: Perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvides de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. Isso vos acontecerá para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. E voltando aqui para Mateus 24, eu cito muito esses versículos. O versículo 11 diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
E por se multiplicar a iniquidade, ou o pecado, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Jesus Cristo explicando sobre o final da história da humanidade. E esse livro é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Os homens, por mais que estudem, por mais que façam faculdades, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, todas as áreas da ciência, da política, da medicina, eles não entendem a palavra de Deus. A palavra de Deus a gente só entende pela fé. Isso quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Jesus Cristo diz que quando nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador, nós deixamos de ser influenciados por espíritos malignos. E o Espírito Santo vem e habita em nós. Então a gente passa a poder entender a mente de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus e a conseguir escapar desse mundo cruel de pecado. A gente não consegue fugir do pecado com as nossas próprias forças, mas sim com a ajuda do Espírito Santo ao entregarmos nossa vida a Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus faz mais de 20 anos, no ano de 2000, no dia 2 de dezembro de 2000. E daqui para lá, ou de lá para cá, ninguém mais me enganou. Apesar de que eu nunca fui religioso, né? Mas como a minha mãe me ensinou, nos criou na igreja, e como é importante os pais, quem tem filhos, servir a Deus, para que possam ensinar o caminho, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Então tudo isso que nós estamos vendo, Jesus Cristo fala até hoje, através da Bíblia, que é ou que são sinais da vinda dele para concluir a história da humanidade. Então eu quero animar a igreja. Não se entristeça com o que está acontecendo. Não se espante. A Bíblia diz aqui, não se espante com as guerras, não se espante com as pestilências, não se espante com o que está acontecendo, mas se alegre. Por quê? Porque Jesus está bem mais próximo de vir buscar a sua igreja. Ele está bem mais próximo de nos tirar dessa terra. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, serão transformados, e nós ainda vivos, os que estivermos vivos para a vinda de Jesus, seremos transformados e juntos subiremos para os ares onde Jesus Cristo estará esperando. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas Jesus deu grandes dicas. Quando vocês virem essas coisas, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. E isso que acontece, Jesus Cristo compara a uma mulher que está grávida e que ele diz, quanto mais perto ela estiver de dar à luz, maiores serão as contrações. Quem é mulher sabe, e que a mulher que já teve filho, aí é que sabe mais ainda, né? Como são os momentos
para dar à luz, os momentos mais próximos para ela dar à luz. As contrações vão aumentar. E mais, as dores vão aumentar. Então o que a terra está passando é um aumento das contrações. Jesus compara a sua vinda com esta mulher grávida. Quanto maiores forem as contrações, quanto mais perto umas das outras, isso quer dizer que mais próxima está a vinda de Jesus. Então a igreja deve se alegrar. E o incrédulo, o pecador, ele deve se arrepender e se converter dos seus maus caminhos e se entregar a Jesus Cristo para se preparar para a vinda de Jesus. Eu estou esperando Jesus há mais de 20 anos e não perdi a minha esperança da vinda dele. Só o crente sabe, só quem crê sabe que Jesus está voltando. E não deve se espantar com o que está acontecendo. Não deve, se escandalizar com nada do que está acontecendo. Tudo isso é a preparação para a vinda de Jesus Cristo. E tem mais, a preparação, o mundo está se preparando para receber o anticristo. Essas coisas que nós estamos vendo, essas perseguições aos seres humanos, que esses governadores e prefeitos estão fazendo, a gente que conhece a Bíblia está dizendo, rapaz, isso daí vai acontecer mais intensamente quando Jesus tirar a igreja, na grande tribulação. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, haverá um período de 7 anos que Jesus Cristo falou que nunca houve tempo como esse da grande tribulação, nem nunca haverá, porque será o tempo mais terrível que o ser humano enfrentou em cima dessa terra. O dilúvio vai ser fichinha para esse dia. Os dias de Noé vai ser fichinha. Todas as eras que a humanidade passou vai ser fichinha diante da grande tribulação. E essa palavra vai também para o que está desviado da fé, desviado do evangelho. Volte para Jesus enquanto é tempo, porque Jesus está voltando, as contrações estão aumentando. Você pode ver, as coisas estão cada vez acontecendo mais próximas uma da outra. Ele fala aqui de pestilências. E qual é o assunto do momento? Covid-19. Você liga o rádio, Covid-19. Liga a televisão, Covid-19. Pandemia. Isso daí é sinal que Jesus está voltando. E você tem que se converter a ele. E a igreja deve se alegrar. Isso daí não é para a gente se entristecer, não. É para se alegrar. Os que estão morrendo, infelizmente, então os que infelizmente estão falecendo, estão fazendo parte também da história. Desse momento que nós estamos passando. Mas há esperança. A esperança é Jesus. Então, igreja, se alegre. Se anime, porque Jesus está voltando. E você que ainda não entregou sua vida a Jesus, está na hora. Está mais do que na hora. Porque os sinais já estão acontecendo há muito tempo e estão se intensificando, mostrando que Jesus está voltando, que a palavra de Deus é verdadeira. Isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos.
há mais de 2000 anos foi profetizado. E tem profecias mais antigas no Velho Testamento sobre o final dos tempos. Então está na hora da humanidade se converter, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus e vir esperar a vinda dele juntamente com a igreja. Amém? Então eu deixo essa mensagem para a igreja se animar e para aquele que ainda não se converteu se apressar, porque Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo, para buscar a igreja. Quem vai ficar na grande tribulação? As nações que não quiseram Jesus, os crentes desviados, desobedientes à palavra de Deus, porque pecado nos impede de receber as promessas de Deus na nossa vida. Então vai ficar na terra as nações que não quiseram Jesus, o crente que desprezou Jesus, muitos que estão dentro das igrejas e que não querem deixar os seus pecados, mas estão dentro das igrejas, vão ficar. Os desviados, como nós entendemos pela palavra de Deus, e os judeus. Os judeus, eles se desviaram há muito tempo, há mais de 2000 anos. Quem conhece a Bíblia conhece a história dos judeus, que Deus tirou um povo do meio de outro povo, do meio de Ur dos Caldeus, através de Abraão, e começou a história do povo de Israel. E nessa trajetória, o povo sempre se desviava. Chegou um tempo que Deus diz: basta. Eu vou, por um tempo, desprezar vocês. E vou levantar outro povo. E esse outro povo se chama Igreja de Jesus Cristo. Então, para sermos povo de Deus, temos que fazer parte da Igreja de Jesus Cristo. Temos que servir a Jesus Cristo, fazer a obra de Jesus Cristo, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Quem são os falsos profetas? São aqueles que não pregam o Evangelho de Jesus, ou dizendo-se de Jesus, para atrair enganosamente as pessoas, como muitas igrejas e seitas que nós consideramos, né? Nós consideramos os mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma seita, Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, e por aí vai. E a Igreja Católica também, porque, se dizendo cristã, ainda idolatra imagens, adora ídolos, desvia a adoração, que é o principal pecado citado na Bíblia, é a adoração a outros que não são Deus. Entendeu? Então são seitas que não pregam o Evangelho. Se dizem de Deus, o Espiritismo, né? Também muitos consideram cristianismo, mas não é. Porque não existe reencarnação, não existe consulta a pessoas mortas. O que as pessoas consultam são demônios que conhecem a vida da pessoa morta e falam através de outras pessoas que dão lugar, né, acreditam naquilo dali, e os demônios se aproveitam, porque os demônios existem,
assim como os anjos existem, né, os demônios para atrapalhar a vida do ser humano e os anjos para ajudar. Mas os anjos só podem ajudar quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Enquanto isso, os demônios estão atrapalhando, né, a vida do ser humano sem Jesus. Tá certo? Então surgiram muitos falsos profetas para enganar a muitos. E é o que está acontecendo. Muitas falsas religiões enganando a muitos. Então nós temos que escapar, nós temos que guardar a nossa alma, proteger a nossa vida, a nossa eternidade de tudo isso que está acontecendo. E só conseguimos quando servimos a Jesus Cristo. Amém? Então, igreja se alegra, igreja se anima, igreja se prepara cada vez mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Segundo o livro de Apocalipse, escrito pelo evangelista João. Porque Jesus está voltando. E você que ainda não aceitou Jesus, entregue a sua vida hoje. Agora. Já era para ter entregue. Já era para ter aceito a Jesus. Já era para estar servindo Jesus há muito tempo. Eu me arrependo porque eu aceitei Jesus aos 26 anos de idade. E eu me arrependo do tempo que eu não servi a Jesus. Eu me arrependo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Não tem mais nenhuma profecia para se cumprir, a não ser o arrebatamento da igreja, que vai se cumprir a qualquer momento. Eu estou esperando, a igreja está esperando, firme nas promessas de Jesus.